A novela acabou. Se você está vendo esse vídeo é porque acabou a enrolação e finalmente Fred é do Galo. E eu vou trazer tudo para você sobre esse jogador, informações. Conheça um pouco mais do Fred dentro de campo, logo depois da vinheta. Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, mais um vídeo de apresentação de jogador, afinal de contas vocês já sabem aqui o nosso protocolo, sempre que tá chegando jogador no Atlético nós estamos fazendo aí este conjunto de vídeos anual, né, e eu conto com você aí para a gente poder trazer cada vez mais e mais desses vídeos, né? E continuar acompanhando e assistindo, hypando o vídeo, deixando o like, que é muito importante, para ajudar esse trabalho, que esse vídeo dá trabalho, tá, gente? Se tem um vídeo que dá trabalho para fazer, é esse aqui, meus amigos, que eu tenho que estudar pra caramba e tem que fazer o vídeo sem influência dos outros. Isso aqui é minha opinião, tá, galera? Tudo que eu vou trazer aqui é análise minha, opinião minha, sem interferências externas, para depois poder trazer para vocês a coisa mais da forma mais sincera e mais honesta possível que eu vejo. E lembrando sempre, tá? Uma coisa que é legal a gente lembrar, eu não falo nos outros vídeos, mas é bom a gente lembrar. Eu faço o vídeo até esse momento da carreira do jogador. Então, expectativa é uma coisa, realidade do que acontece com uma pessoa é outra, tá certo? Só para falar, porque às vezes tem gente que pensa que o que você fala aqui é a verdade universal. Não, estou trazendo para vocês uma análise do Fred até aqui, especialmente o último ano dele, tá certo? Bom, vamos lá, sem mais enrolação, falar um pouco aí desse atacante não, meio-campista barra meio atacante do Galo aí. Eu acho que ele não vai atuar na posição de origem dele não, mas vamos falar sobre tudo isso. Primeiramente, né, nosso glorioso Fred chega aí aos 33 anos a Belo Horizonte, tá? Voltando ao seu clube de origem, né? Ele fez toda a sua base aqui no Atlético, mas foi revelado lá no Internacional, né? Acabou começando sua carreira lá no Inter, mas é atleticano, começou na base do Galo. Frederico Rodrigues de Paula Santos é o nome da figura, 1,70 de altura, ele é da minha altura, ó, legal. Ambidestro, atua mais com a perna direita, mas ele é ambidestro, consegue bater bem com as duas. Segundo volante é a sua posição de origem, mas pode atuar tanto como primeiro volante, o que eu não acredito que vai nem possibilidade de acontecer no Galo. Consegue atuar também como um camisa 10, um meio armador e também até de falso 9, mas falso 9 eu acho que ele é um pouco mais fraco nessa função, já já vocês vão entender por quê, tá? Eh, Brasileiro, Belo Horizontino, atleticano, o que dá uma certa alegria e um certo alento para o torcedor que está precisando de identificação, né? Eu acho que acima de tudo, acima de toda a questão esportiva que o Fred pode trazer, e eu vou falar para vocês, e aliás eu vou trazer uma frase que talvez surpreenda, eu trouxe numa live minha há algum tempo e provavelmente devo falar em outras lives, sobre a questão de mudança de patamar com o Fred. Já já vou falar sobre isso. Ah, já vou falar, não, vou falar agora. Para mim, o Fred não muda o patamar do elenco do Galo, tá, gente? Ele vai dar uma leve elevada no elenco, com certeza, mas não muda o patamar do elenco do Atlético. Eu cheguei a falar isso em algumas lives, tá? Porque o elenco do Atlético não se pauta em um jogador só. Ele ainda é desequilibrado, ainda precisa de zagueiro, ainda mais recentemente agora que o Lianco machucou. Ele precisa de, de um volante que vai funcionar. Chegou um agora, né? Mas eu não sei se ele vai funcionar, que foi o Castanho, já tem até o vídeo dele aí. Inclusive tá fixado aí no final. Então, assim, o Atlético e precisa de um centroavante que vai funcionar. E vocês vão entender nas características do Fred o quão importante é que isso aconteça. O quão importante é. Porque para você trazer um cara que é para ser ídolo da torcida, para ter identificação, para substituir um outro ídolo que saiu, você precisa dar condições para esse cara brilhar, né? E tomara que o Barba Domingues e a direção de futebol atleticana tenham essa noção, porque senão não vai adiantar nada trazer o Fred.
Mas continuando então, vamos trazer mais informações sobre ele, tá? Ele estava no Fenerbahçe, está vindo para o Atlético aí por um valor cerca de 2 milhões de euros, que vai ser dividido. Obviamente o Atlético não vai passar os valores corretinhos, e isso é o de menos, é só trazendo para informar vocês. Mais bonificação aí de cerca de 500 mil euros em caso de batida de metas e tudo mais, e outras bonificações também, tá certo? No Fenerbahçe, que foi o último time dele, ele jogou 129 partidas, foram 12 gols, 21 assistências e 30 cartões amarelos. Números excelentes, tá? Para um camisa 8, para um meio-campista. Na carreira ele tem 552 partidas, 49 gols e 64 assistências. Também é um número muito bom para um segundo volante, tá? Com certeza ele eleva bastante ali o nível do meio de campo, mas como eu falei, não muda o patamar do time, do elenco, quero dizer, né? Do time muda, mas do elenco não. E aí vai depender muito do trabalho do Barba para fazer com que o elenco tenha essa elevação de patamar com os jogadores que já tem, e provavelmente ainda deve chegar algum jogador aí, especialmente zagueiro, né? A gente vai aguardar, mas se chegar a gente traz aí tudo para vocês. Acho que de números frios é isso que eu tenho para o momento. Ah, sim, com relação a títulos também, jogador multicampeão, né, gente? Jogador multicampeão aí, ó. Tem aqui uma, quatro, 3, 6, 9, 11, 12 títulos na carreira aí. 2 vezes campeão gaúcho, 3 vezes campeão da Taça da Ucrânia, 3 vezes campeão da Supertaça da Ucrânia, 3 vezes campeão da Ucrânia, né, que é do campeonato ucraniano, e também já foi campeão da Taça da Liga da Inglaterra quando esteve no Manchester. Então, jogador multicampeão e com certeza vem para agregar e para fazer crescer aí o nível de meio campo do Atlético. Trazendo agora para vocês, né, um pouco sobre, sim, para quem não conhece, né, eu esqueci, tá aqui, né, essa aí é o Fred. Tá chegando, eu ia mostrar no início do vídeo, mas às vezes eu esqueço, eu sou meio anta, mas tá aí. É, grande Fred. E aí, falar um pouco sobre o que interessa, né? A galera que vem aqui para ver meu vídeo é para saber como é que o Fred é dentro de campo. Como é que é a história do Fred dentro de campo? Bom, vamos lá então. Tem muitos pontos positivos, alguns negativos, alguns que o time vai ter que entregar um pouco também para ajudar o cara, né? Primeiramente, como eu falei para vocês, para mim o Fred ele é um segundo volante de origem. Teoricamente ele jogaria na posição onde atua hoje o Maicon, onde atua o Alan Franco, né? Atua o Cissé, mas eu não acho que ele vai vir para isso não, tá? Acredito que ele vai vir aí para atuar. Inclusive ele gosta de atuar como volante mais pelo lado esquerdo. E como eu acho que ele não vai tirar o Bernard de jeito nenhum, para o Bernard hoje ele é um meio atacante do lado esquerdo, né? Eu acho que quem vai rodar nessa aí vai ser o Vitinho, o que eu sinto uma certa tristeza, porque o Vitinho é um dos caras mais lúcidos ali no meio-campo, a não ser que ele readapte o time, monte ali um 4-2-3-1, tire aquela função de 3 zagueiros, modifique um pouco a forma do Galo jogar, o que eu acharia válido também, mas não acho que ele vai fazer isso. Não acho que ele vai mudar toda a característica do time por causa de um jogador, né? Porque aí se você tivesse 4 jogadores, você teria 2 laterais que sobem, 2 zagueiros ficando fixos, aí você tem que ter um volante para fazer bem a cobertura. E o Castanho chegou, a gente ainda não sabe se ele vai ser esse cara, mas teria que ser ele para poder fazer, porque o Tomás Pérez, né, não entrega tanto. Teria que ser o Castanho para fazer a primeira volância e às vezes fazer a cobertura da zaga, apesar que o Castanho é um jogador que sabe fazer bem a questão defensiva. Ele é um cara que sabe sair jogando melhor, mas ele sabe fazer a função defensiva melhor do que os que estão ali, pelo menos na teoria, a gente ainda não viu na prática. Aí você colocaria o segundo volante um pouco mais avançado, que seria o Maicon, ou o Cissé, ou o Alan Franco, quem ele escolher ali desse rodízio. Um pouco mais à frente o Bernard, você pode colocar o Fred mais centralizado, ou até caindo pela esquerda com o Bernard centralizado, e deixar o Vitinho, e aí você bota um atacante, aí Borbas, Cassierra, quem tiver fazendo gol, aí você coloca lá na frente. Quer dizer, dá para você fazer um esquema com 3 meio-campo para ele brilhar. Aí vai depender mesmo da função que o Barba vai entregar para ele. Ele pode jogar tanto quanto central, como da esquerda, como da direita. É um jogador bem versátil. É um jogador que consegue atuar em várias posições do meio-campo e atuou muito durante a carreira. O ponto mais positivo que eu vi dele é que ele não é um jogador de ficar esperando, de ficar parado ali esperando bola, né? Que é um problema
recorrente no meio-campo do Atlético, inclusive, tá? Se você for pegar aqui o mapa de calor do jogador que eu trouxe aqui para vocês, tá até um pouco fora ali, deixa eu arrumar. Mas se você pegar aqui o mapa de calor do jogador, vocês vão ver aí, ó, que ele é um jogador que atua principalmente na esquerda. Vocês podem notar que do lado esquerdo aí tá mais vermelho, tá um pouco mais, né? Tá um pouco diferente aí, né? E o amarelo tá em todo lugar. Você vê que ele atua em tudo que é posição do meio-campo na carreira. Esse é o mapa de calor do Fred. Então, gosta de cair mais pela esquerda, mas é um jogador aí versátil que aparece em todo o meio-campo e com certeza vai ajudar, né? Vai jogar com a 7, provavelmente, quase que certamente, né? Já tem toda a propaganda falando que vai jogar com a 7. Assim como eu falei sobre o Castanho, é um jogador que necessita de movimentação do time para brilhar. Eu falei sobre isso, sobre o primeiro volante que chegou recentemente, que é o Kevin Castanho, e tô repetindo agora com o Fred. Se o time ficar parado esperando o cara fazer a jogada, não adianta. O time tem que ter ações de movimento o tempo inteiro no jogo e dar opções, especialmente e principalmente na situação do Fred, tá? Ele foi um dos jogadores que eu mais tive material para estudar, então tô trazendo para vocês aqui tudo que eu vi, tá, gente? Sem interferência, sem ver análise de outras pessoas, para ficar o mais claro possível dentro daquilo que eu enxergo com o futebol, tá? Passes rápidos, ele gosta muito de dar passes muito rápidos, porém, são passes com alto risco e alta recompensa. Se os passes vão certo, se o time se movimenta bem e os passes são recebidos, com certeza vai gerar grandes chances e oportunidades de gol para o Atlético. Porém, se o passe for errado, o time não se movimentar e porventura for interceptado, vai gerar um alto risco em contra-ataques do adversário. Então, é um jogador que joga com passes para mim, tá? Do que eu vi nos jogos de alto risco, porém alta recompensa. Caso acerte, eu acho isso muito válido, especialmente se for jogar à frente do camisa 8 ali, né? Tenta muitos passes difíceis, que quando acerta abre caminhos, quando erra é um abraço, complica pra caramba, tá? É um jogador pra frente, é um jogador que gosta de atacar. Ele é um segundo volante, né? Jogou a vida inteira na posição do 8, mas vai jogar ali com a 7, um pouco mais à frente. Mas é um jogador que gosta muito de avançar, tá? Tem o ponto negativo que eu já vou falar pra vocês aqui, que o chute dele não é dos mais brilhantes, tá? Então não espera que o Fred chegue pra ser um goleador, não. Ele tem um bom chute, acerta bons gols, tem um bom número de gols, como vocês viram ali, para o meio-campista, mas não é o forte dele. Então, a galera que gosta de cobrar, pô, Fred e tal, claro que tem chute que a gente vai cobrar, mas, num geral aí, é um jogador que não tem, não é um camisa 9, para deixar bem claro, tá? Ele vai acertar alguns chutes aí, acerta ali numa média de 30, 40% dos chutes dele, bons chutes inclusive, mas não é o goleador. Então, não espera isso dele não, tá? Tem muito boa força física, mesmo com 33 anos, deu para notar que ele é um jogador que se entrega o tempo inteiro no jogo e acredito que por jogar no seu time do coração, deve entregar um pouco mais, tá? Se posiciona bem para fazer a cobertura, apesar de saber que pode errar os passes, ele já dá o passe se posicionando para um eventual erro e tal. Então, assim, deu o passe, errou, o Fred vai estar ali pelo menos bem posicionado para se recuperar. Não tem a explosão física de outrora, né? Aquela explosão de, nossa, o Fred perdeu a bola, agora vai recuperar na corrida. Não. Muitas vezes eu vi jogos em que ele perdeu a bola e não conseguiu acompanhar o atacante por ser mais jovem, mais rápido e tudo mais, mas num conceito geral, numa média geral, ele consegue fazer isso bem sim, tá? Já falei que ele é um jogador que ocupa o meio campo inteiro. Tem bons dribles para abrir espaço sim, tá? Ele consegue fazer cortes e dribles rápidos para poder abrir o espaço e fazer os passes. Então, se o time tiver bem posicionado, bem movimentado, bola chegou no pé dele, ele pode ser esse armador mesmo, esse cara que vai entregar a bola com qualidade aí. Num drible rápido ali, ele tira o adversário e ele não faz isso pouco não, tá? Ele faz isso muito aí. Esse corte seco de fazer os dribles ali até curtos para poder abrir os espaços. Então o time tem que estar ligado o tempo inteiro no jogo, tá? É um jogador de pensamento muito rápido, movimentação intensa. O time vai ter que se adaptar a ele, é o que eu anotei várias vezes isso aqui, tá, gente? Tô lendo a anotação, anotei isso várias vezes. O time tem que se adaptar a ele para ele não perder sua força
Ele se associa bem com os pontas, inclusive, que é uma característica que o Domingues gosta, né, de trabalhar o jogo nas pontas. Ele gosta muito de se associar, ele se associa bem, ele faz bons passes longos para poder achar os pontas. Então, se Lodge, né, que normalmente joga como os alas, né? Lodge, Preciado, até o próprio Minda, Coelho, esses jogadores assim, o Pacini um pouco menos, o Pacini ele é mais lateralzão mesmo, né? Assim como mas o Pacini às vezes aparece lá na frente, o Natanael. Então, esses jogadores, se fizerem boas movimentações, o Fred consegue achar. Isso é bem bacana. Tem um cruzamento legal, eu vi vários cruzamentos dele acertando o alvo, e isso é uma questão que o Domingos vai ter que ver demais e trabalhar com seus centroavantes, porque não adianta nada o Fred ou qualquer um dos jogadores, Preciado, Lodge, chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento e não ter atacante. Esse é um problema recorrente no Atlético. Esse jogador consegue fazer essa alçada, né, alçar essa bola bem, com qualidade na cabeça do atacante, mas precisa ter um atacante. O cara tem que ficar lá dentro da área, né? Então, Borbas, Cassierra, até o próprio Reinier, que de vez em quando joga como centroavante, tem que se posicionar dentro da área e não ficar tanto buscando o jogo. Tá? Com o Fred, eu espero que isso diminua ou até acabe. Porque o Fred, ele é um jogador que não precisa ter uma associação do cara do lado dele. Aliás, os melhores lances que eu vi dele, ele estava com os jogadores um pouco mais distantes e conseguia achar bons passes. Então, eu espero sinceramente que o seu Cassierra, por exemplo, se for jogar o titular, pare de ir no pé do jogador do Atlético para poder fazer associação, buscar jogo. Não. Fica dentro da área que o Fred vai entregar a bola lá, tá? Como pontos negativos, além de alguns que eu já falei, né? Ele precisa muito de uma cobertura correta do primeiro volante. Isso é, assim, 200%. Tá? Se antes a gente precisava de um primeiro volante destruidor para não deixar o meio-campo tão desguarnecido, com o Fred vai precisar ainda mais. Tá? Como ele deve jogar um pouco mais à frente, ele vai precisar da cobertura do primeiro e do segundo volante. Tá? Mas aí o Maicon faz isso muito bem. A gente tem uma expectativa com o Castanho, quer dizer, o Cissé ele já é um cara mais com a característica mais parecida com a do Fred. Então, talvez eu não veja o Cissé fazendo tanto essa questão de cobertura, porque ele é um jogador que atua mais atacando, é um jogador que atua mais não, mas melhor, né? Atacando e entregando bola na frente e criando corte. Eu, inclusive, vejo uma certa semelhança no futebol do Fred com o futebol do Cissé, dadas as devidas proporções, tá, gente? Só para falar para vocês, eu não vi ninguém comentando sobre isso, mas quando eu vi os jogos do Fred, eu lembrei do Cissé num grau menor, sabe? Um jogador que gosta de trabalhar à frente, gosta de trabalhar avançado, gosta de fazer o puro do futebol, né? Aquela inocência futebolística que vem se perdendo. O Cissé tem muito, o Fred, pelo menos no material que eu vi, ele também tem muito disso, né? Essa coisa de pegar a bola e atacar, ir pra cima, e aquele futebolzinho gostoso e tal. Então, talvez, não sei se o Cissé e o Fred vão se associar tanto. Talvez se quiser um time extremamente ofensivo, pode ser que coloque os dois. Mas o Maicon vai ter um bom trabalho ali para fazer a cobertura. O Alan Franco é outro jogador que também deve. Aliás, o Alan Franco também deve ganhar muito com o futebol do Fred, tá? A galera que gosta de criticar muito ele aí, porque o Franco é um jogador que gosta de jogar mais para frente. Vai ter o Fred na frente dele. Normalmente o Franco tem que dar muito passo de lado para trás porque não tem essa movimentação. Talvez o Fred entregue isso. E a galera que não gosta do Alan Franco talvez veja ele com melhores olhos, tá? E por fim, eu já falei, né, com relação à questão do chute, que não é o forte dele. Não chuta tão bem aí. Mas é um jogador que com certeza vai agregar muito, vai elevar bastante o nível do meio-campo atleticano. Não muda o patamar do elenco, mas evolui consideravelmente aí o nível do time, tá? Porque elenco, gente, para mim é uma coisa que você demanda de mais questões. No momento que o Atlético conseguiu um bom zagueiro ali para poder resolver o problema do lado esquerdo, no momento que o Atlético conseguiu um volante de qualidade, aí chegou o volante, mas eu ainda não sei se é ele que vai resolver. No momento que o Atlético tiver um ataque que tá fazendo gol, aí realmente você vai falar que houve uma elevação do elenco e um equilíbrio. A elevação de elenco depende de mais jogadores do que um só. Mas no caso do meio-campo especificamente, com certeza ganha muito com o Fred, tá certo? É isso. É isso que eu tinha para trazer para vocês com relação ao jogador. Espero ter esclarecido alguma coisa. Espero que vocês estejam gostando. E peço novamente, galera, dá um trabalho gigante fazer esse tipo de vídeo.
porque eu tenho que assistir muito conteúdo para trazer uma opinião mais correta possível com relação a tudo que aconteceu até agora na carreira do jogador. Então, peço que você clique, deixa o like, se inscreve no canal e, claro, se aparecer para você, deve aparecer se tiver no celular, dá aquela hypada no vídeo para a gente fazer esse conteúdo crescer a cada dia mais e mais, tá certo? Muito obrigado a todos, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e falou!